Quieres odiarme también. Ai ai, estamos cá de novo. Forsaken, um jogo assimétrico do Roblox inspirado em Dead by Daylight, com sua lore sendo até que incrivelmente boa. Hoje estamos aqui para falar da lore do Noob e do Guash 666. Mas antes já vou avisando para se inscrever no canal e deixar o like para dar uma ajudinha. Também não se esqueça de tomar uma aguinha e agora bora pro vídeo. Então, galera, toda a lore deles começa assim. Em um dia ensolarado, onde o Noob está caminhando por uma praia, ele encontra um Guest. Um Guest de aparência comum, totalmente comum. Até que ele continua andando e depois acaba se deparando com esse Guest se afogando. Então ele vai lá e tenta ajudar ele para não se afogar. E mesmo com o Noob sendo desastrado e até lerdo, ele conseguiu salvar o Guest. Então, depois do quase afogamento, eles dois vão e começam a se cumprimentar. E o Noob pergunta qual que é o nome dele. Só que ele é um Guest, então ele não tem a capacidade de se comunicar, porque nessa história, nenhum Guest com o número abaixo de 1000 no nome pode se comunicar com falas. Então, a forma que o Guax666 respondeu ao noob qual era seu nome foi escrevendo seu próprio nome na areia da praia. Onde quando o noob vê esse nome escrito na areia, ele se lembra que ele já viu pessoas falando sobre um mito de uma lenda, de um tipo de hacker, scripter, que fazia mal para todo mundo, fazia mal para todas as pessoas. E além do seu mito, tinha também o número que é no seu nome de Guash, que era 666. Por causa que, para quem não sabe, todo mundo deve saber, 666 é o número que representa a besta. Só que o problema, na verdade, dele era que em si ele simplesmente era um Robloxiano comum, ele era um Guache comum, por causa que os Guaches nascem com um número aleatório que eles não podem trocar, eles não podem definir seu próprio nome, então ele não podia escolher. E aquilo foi uma coincidência que fez muito mal para ele, por causa das pessoas fazendo preconceitos com o nome dele, e até com o fato dele ser um Guest. Mas o Noob simplesmente só decidiu ignorar esses mitos e começou a virar amigo do Guash cada dia mais, com o Guash sempre indo dormir na casa do Noob e o Noob até acabando adotando um gatinho que lembrava muito o Guash 666, onde até eles saíam juntos para vários lugares, como vai estar passando aí na imagem. Onde depois de vários dias, o Noob decidiu dar um apelido para o Guax 666 e chamá-lo de Sixer, já que seria um apelido que não soaria desconfortável como o nome dele, que ele mesmo não gostava. E aconteceu também uma festa onde os dois foram juntos e as pessoas estavam sendo preconceituosas com ele, olhando para ele demais o tempo todo. Só que eles conseguiram curtir a festa bem e se divertir.
Ok, pessoal, segundo capítulo. Depois de um tempo, o Sixer tinha começado a ficar mais competitivo e também tinha começado a perder mais em vários jogos do Roblox, o que fazia ele acabar ficando muito mais estressado que o normal. E eu acredito que ali fosse o Espectro tentando fazer alguma coisa usando seus poderes para conseguir deixar o Sixer daquele jeito. E o Noob até tentou explicar para ele que aquilo tudo dali era só uma brincadeira. Mas o Sixer simplesmente não quis ouvir e simplesmente só foi embora andando para um lugar que talvez fosse a casa dele, e ele passou vários dias e ele não voltava. O Sixer finalmente volta, só que algo está errado. O Noob percebe que ele está muito mais rápido, muito mais forte, muito mais do que o normal. E ele até fica surpreso e um pouco admirado com isso. Só que com o tempo ele também vai percebendo que os olhos do Sixer vão mudando e vão ficando cada dia mais uma cor carmesim. Até que o Noob percebe o que está acontecendo de verdade. O Sixer estava viciado em scripts. Ele estava começando a usar hacks para sair melhor nos jogos, por inveja do Noob e também pela sensação que sempre estava fraco ou até mesmo doente de alguma maneira. E também, depois de um tempo, cada dia mais que passava, a situação ia ficando pior, com o Noob nem sequer tentando pelo menos aconselhar e só falando que ia dar errado, mas não aconselhando ou tentando ajudar de verdade o Sixer de superar isso, apenas praticamente só julgando ele, como todas as pessoas que estavam sabendo disso também estavam julgando. E com o tempo, por causa dos scripts, a aparência do Sixer ia piorando, com o braço dele marcado com códigos e coisas desse tipo, e os olhos também ficando completamente vermelhos. Então, depois de um tempo, o Sixer finalmente percebeu o que tinha acontecido. Ele tinha encontrado o Noob andando com outras pessoas. Ele tinha parado de aconselhar o Sixer e de ajudar o Sixer porque tinha achado amizades melhores, entre aspas. O Noob tinha abandonado o Sixer, o que fez ele ficar com muita raiva. E no final, os dois acabaram se encontrando naquela mesma praia onde eles se viram pela primeira vez. Só que em vez de ser uma vez bonita e algo emocionante, foi completamente o oposto. Com o Noob falando que o Sixer estava se tornando exatamente o que as pessoas diziam que ele era, o que estava até se tornando o demônio que as pessoas diziam que ele era também. E o Noob estava também implorando para ele parar de usar esses scripts e voltar ao normal. Só que por causa dos scripts, o Sixer finalmente consegue falar. E ele fala que por causa dos scripts ele consegue finalmente poder falar. Algo que ele não conseguia antes e que nunca ia conseguir. E que conseguia muito mais outras coisas. E até afirmando que era o Noob que estava deixando tudo muito mais difícil. Só que o Noob retruca, gritando para ele enquanto chora, dizendo que esse script ia acabar matando ele e que ele já estava com a aparência completamente mudada. Então, os dois acabam tendo uma briga bem feia, com o Noob tomando um soco no rosto e acabando desmaiando. E depois, quando acorda, o Sixer ainda tá lá, só que ele simplesmente não perdoa o Sixer, com o Sixer pedindo desculpa e vai embora andando. Dias depois do incidente, o Noob ainda está triste pelo fato do que aconteceu e estava até andando menos com aqueles outros amigos dele. Até que chega uma hora em que ele recebe uma mensagem no celular falando que era para ele ir até uma mansão assombrada, que é onde ele e o Sixer já tinham ido uma vez, para ver se encontravam ele lá, porque o Sixer tinha desaparecido.
E mesmo quando ele chegou lá, não tinha ninguém. Então ele foi explorando a mansão sozinho, com muito medo e só com uma lanterna, como talvez esteja passando em alguma imagem. Então ele vai e encontra um cômodo que está bem esticado e ele vê o Sixer de costas. Então, quando ele finalmente dá alguns passos para frente, não era o Sixer e sim era uma criatura, algo estranho, como se até fosse o próprio espectro, em forma do Sixer para tentar enganar o noob. E aquela criatura mata o noob, fazendo que ele acorde em um lugar que eu também não vou precisar descrever porque todo mundo já sabe onde é que é, não é mesmo? É Forsaken. Aí, acaba que ele fica preso lá, como todos os outros sobreviventes. E ele reencontra o Sixer, só que não mais Sixer, e sim de volta a Guache 666, com a aparência dele se tornando exatamente do que o noob falou que ele estava começando a virar, um demônio. Onde o Guache 666 não tem nenhum pingo de consciência que ele tá matando ninguém, porque ele literalmente virou uma besta, uma fera, um monstro. Ele não tem mais consciência de absolutamente nada. Ele praticamente nem se lembra mais do noob. E uma curiosidade triste era que o noob tentou mandar uma carta assim pro Guache 666, falando que perdoava ele, por causa que ele tinha se arrependido de não ter perdoado. Só que quando ele foi enviar essa carta, o espectro fez algo que fez essa carta não conseguir chegar até ele. E assim, eles dois agora estão presos no mesmo ciclo infinito que todos os outros personagens, fadados a ter que viver com o peso de arrependimento, de dor e de culpa, principalmente o noob, por um passado que não conseguiu ser resolvido. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu trabalho sim, só que não foi tanto quanto eu esperava. E eu até recomendo um vídeo para vocês terem uma ideia melhor da lore, que é só uma versão com letra da Last Me Stand do Noob e do Gansh 666, que foi feita pelo Klaus. Vai estar passando imagem aí na tela. Agora, quem assistiu até aqui, deixa um comentário dizendo que assistiu para eu saber. Não se esqueça de deixar o like e quem não for inscrito, se inscrever no canal, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer. Porque eu quero fazer esse canal ir para frente no futuro. Tanto que eu já tenho mais de 50 vídeos, né?